Fala, amores e amoras, sejam muito bem-vindos ao canal Biologia em Ação, Tiagão na área, e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é citologia, um assunto que as bancas gostam muito, cai bastante no vestibular, os concursos, então muita atenção. Vamos ao nosso ritual padrão, né? Caderninho, muito esquema, mapa mental. Lembra que o tio deixa para você aí um formezinho com 5 questões para você treinar o conteúdo e um mapinha mental, beleza? Não se esquece, se inscreve no canal, curte, ativa o sininho, isso ajuda muito o trabalho aqui do professor, beleza? Se você curtir, compartilha com seus amigos, e se você não curtir, compartilha com teus inimigos, belezinha? Então, vamos lá! Então, galerinha, citologia, aqui ó, quitoslogia, ou seja, estudo das células, certo? Como eu falei, é uma matéria muito importante para quem está se preparando, para quem está visando aí os concursos, Enem. É um assunto que todas as bancas gostam. É um assunto muito trabalhado em todos os vestibulares, beleza? Então, muita atenção. Como que eu dividi para facilitar o nosso estudo? A gente hoje vai falar só da parte introdutória. A gente vai falar de uma coisa muito importante, que é a teoria celular, beleza? O primeiro cientista a demonstrar a existência de um organismo microscópico, de um organismo que não era possível ser visto a olho descoberto, foi Anton von Leeuwenhoek. Ele estava desenvolvendo um microscópio e a partir desse microscópio ele detectou a presença de seres. Ainda não era possível identificar o que era exatamente. A nossa história vai começar com Robert Hooke, que em 1665, vocês sabem que ele estava desenvolvendo um microscópio, ele olha uma cortiça, ele olha uma célula vegetal, ele provavelmente identificou a parede celular e aí ele viu uma estrutura muito parecida com uma cela, e daí vem o termo célula. Avançando um pouco na história, nós temos em 1838 Matthias Schleiden, um estudante do direito, um advogado que larga a advocacia para se tornar botânico, para estudar os vegetais. E aí ele traz uma afirmação que foi fundamental para o estudo da citologia, que é: todos os seres vegetais apresentavam organização celular. Logo depois, bem no ano seguinte, nós temos Theodor Schwann, que pega essa afirmativa de Schleiden e acrescenta dizendo que todos os seres vivos eles vão ser formados por célula, tanto animais quanto vegetais. Beleza? Então vamos lá, vamos ver os principais pontos da teoria celular. Todo ser vivo é constituído por uma ou mais unidades vivas chamadas células. Bom, galera, aqui a gente tem uma exceção, né? Que seria os vírus, certo? Vírus não é formado por célula, beleza? Não se esqueça disso. Inclusive, por isso que muitos cientistas não consideram vírus como ser vivo, uma vez que o primeiro ponto da teoria celular é: todo ser vivo é constituído por uma ou mais células. E aí vamos puxar aqui um outro detalhezinho. Por uma ou mais unidades. Beleza. Uma célula a gente vai chamar de unicelular. Várias células a gente vai chamar de multicelular. Beleza? Vamos lá, próximo. Todas as reações metabólicas ocorrem dentro de uma célula, ou seja, tudo relacionado ao metabolismo, a reações químicas ocorre dentro das células. A atividade de um organismo resulta do conjunto de atividades das células que o constitui, ou seja, o funcionamento de um organismo, por mais complexo que ele seja, é resultado das reações químicas do metabolismo da própria célula. Beleza? A célula é a unidade estrutural, funcional e genética dos seres vivos. Galera, eu gosto de resumir essa frase para meus alunos da seguinte forma: a célula é a menor estrutura viva funcional que a gente conhece. É capaz de reproduzir, de fazer excreção, de nutrição, de tudo, beleza? Então, a célula é a unidade estrutural, funcional e genética de todos os seres vivos. E para completar a teoria celular, nós temos um médico alemão fundamental, Rudolf Virchow, que trouxe o seguinte tópico: cada célula provém de outra pré-existente. Ou seja, cada célula só surge a partir de uma outra célula pré-existente. Essa frase é muito famosa dentro da citologia e ela é recitada em latim: omni cellula et cellula.
Calma, não precisa decorar, que o Ti vai colocar para você aí na telinha. Dá uma olhadinha aí, ó. Omnicélula et célula. Cada célula provém de uma outra célula pré-existente. Beleza? Então, esses 5 tópicos são fundamentais dentro da teoria celular. Antes da gente estudar a citologia propriamente dito, a gente precisa conhecer os tipos de célula, beleza? Então, vamos lá. Procariontes. Galera, procariontes, muitas vezes, de forma equivocada, são chamadas de células primitivas. Eu até entendo o porquê dessa confusão, uma vez que pró vem de primitivo, beleza? Mas olha só, vamos tirar essa ideia da cabeça. As células procariontes não são células primitivas, não são células menos evoluídas, não é isso. São células que vão possuir características muito distintas. Então vamos lá. A primeira característica e a mais clássica de todas sobre as células procariontes é que não possui núcleo definido por uma membrana. Veja só, não é que não possui um núcleo, ele não possui um núcleo individualizado, ele não possui um núcleo definido por uma membrana, beleza? Mas não é só isso. Procariontes também não possuem organelas membranosas, como por exemplo, mitocôndrias, retículos endoplasmáticos, complexo de Golgi. Procariontes não possuem citoesqueleto, que é uma estrutura proteica que vai dar resistência e forma às células eucariontes. Possuem ribossomos, uma organela de estrutura proteica. Só que esses ribossomos eles são menores e menos complexos, beleza? Eles são chamados de ribossomos, ó, puxar aqui a setinha, são chamados de ribossomos 70S. Caraca, Tiagão, o que é esse S? Galera, esse S é um coeficiente de sedimentação, chamado de Svedberg. Tá aí na telinha também para você ver esse palavrão aí. É um coeficiente de sedimentação, é o tempo que vai levar para esse ribossomo chegar lá no fundo de um tubo de ensaio, por exemplo. Então, os ribossomos dos procariontes é do tipo 70S, ou seja, é o tempo que ele vai levar para sedimentar, belezinha? Esse ribossomo, na ausência de magnésio, ele vai se dissociar em duas partes, em duas subunidades, e cada uma dessas subunidades vai possuir 30S e 50S. Ué, Tiagão, mais 30 mais 50 dá 80. Calma, galera. Isso aqui não é o resultado de um somatório das duas subunidades. É o tempo que o complexo todo vai levar para sedimentar. Cada subunidade vai levar 30 e 50S, respectivamente, beleza? Isso não é um somatório. Toma cuidado com isso. Bom, essas são as características de uma célula procarionte. E qual é o exemplo que nós temos de uma célula procarionte? Só bactéria é procarionte, beleza? Quais são os exemplos que eu tenho de procarionte? Olha só, eu tenho bactérias, eu tenho as árqueas, que antigamente eram chamadas de bactérias primitivas, eu tenho as cianobactérias, que eram chamadas de algas azuis, e eu tenho os micoplasmas, que são bactérias menores muitas vezes do que vírus. Alguns pesquisadores acreditam, inclusive, que são bactérias que vão dar origem às bactérias atuais, beleza? A gente pode encontrar o termo também PPLO, que é a sigla em inglês para Pleuropneumoniae-like Organisms. Também está aí na tela para vocês darem uma olhada, beleza? Então, não esquece. Procariontes não são células primitivas, são células que não vão possuir um núcleo individualizado, então observa que o material genético está todo disperso no seu citoplasma, tranquilo? Não possui organelas membranosas, possui organelas proteicas, como por exemplo o ribossomo. Esse ribossomo é menor e menos complexo, beleza? Não possui citoesqueletos e os únicos procariontes são esses daqui. Tranquilinho, galera? Eucarionte. Eu vem de verdadeiro, beleza? Verdadeiro. Então, os eucariontes são as células que vão possuir núcleo verdadeiro. E aí, a definição mais clássica que nós temos de eucariontes é a seguinte: possuem núcleo definido por uma membrana. Essa membrana chamada de carioteca. Outra característica muito importante dos eucariontes é que possuem compartimentos distintos separados por membranas, ou seja,
possui organelas membranosas, como mitocôndria, cloroplasto, complexo de Golgi, entre outras que nós vamos ver mais para frente. Então, outra característica é que os ribossomos são maiores e mais complexos. Neste caso, os ribossomos vão possuir 80S. Lembrando que esse 80 é o coeficiente de sedimentação, belezinha? E cada subunidade desse ribossomo vai possuir 40S e 60S. Lembrando que isso não é um somatório, é o coeficiente de sedimentação de cada subunidade desse ribossomo, beleza? Outra característica muito importante dos eucariontes é a presença de citoesqueleto. E esse citoesqueleto ele é fundamental, é uma estrutura que a gente vai estudar com bastante detalhe quando a gente for ver as organelas citoplasmáticas, porque esse citoesqueleto não está relacionado apenas à rigidez e forma da célula. Os flagelos são formados também a partir desse citoesqueleto, beleza? Mas isso vai ficar para uma outra aula. Quem são os eucariontes? Bom, galera, só bactérias, cianobactérias, micoplasmas e arcas são procariontes, logo, todas as outras células do reino são eucariontes. Então, nós teremos protozoários, fungos, vegetais e animais possuindo células eucariontes, beleza? Que não é uma célula que só possui o núcleo individualizado, mas é uma célula também que vai possuir organelas membranosas, possui ribossomos maiores e mais complexos, possui citoesqueleto e outras características mais, belezinha? Então, tipos de células, procariontes e eucariontes. Isso é muito importante, muita atenção. Uma outra diferença que nós temos que ficar atentos é sobre células animais e células vegetais. A célula animal ela é muito parecida com a célula vegetal no que diz respeito às organelas e estruturas, beleza? Mas a célula animal não possui algumas estruturas que a célula vegetal tem e vice-versa. Então vamos lá. Por exemplo, a célula animal não possui parede celular. Então, olha só, não possui parede celular, não possui cloroplasto, beleza? E um detalhe aqui importante é o seguinte, a célula animal possui vacúolos, mas esses vacúolos são bem mais simples do que os vacúolos vegetais. Um exemplo de célula animal que vai possuir vacúolo é o tecido adiposo. Neste caso, este vacúolo vai armazenar gordura, certo? Então, a célula animal não possui parede celular, não possui cloroplasto, não possui um vacúolo muito desenvolvido. No restante, elas são idênticas. Vamos ver a célula vegetal. Já a célula vegetal, primeira característica importantíssima de uma célula vegetal é a parede celular de celulose. Muito cuidado, porque fungos também possuem parede celular, mas não é uma parede celular de celulose, é de quitina. Bactérias também possuem parede celular, que são procariontes inclusive, mas também não é de celulose, é de peptídeo glicanos. Essa palavrinha está aí na tela para vocês darem uma olhada depois. Então vamos lá. Primeiro, glioxomos é uma estrutura que só aparece nos vegetais. A gente vai estudar as organelas citoplasmáticas e a gente vai estudar os peroxomos, que é uma organela responsável ali por degradação de peróxido de hidrogênio, água oxigenada, de álcool. Nos vegetais, o peroxomo ele é chamado de glioxomos e ele tem outras funções, como por exemplo a síntese de lipídios. Outra coisa muito importante é aqui, ó, observa o tamanho do vacúolo. Este vacúolo tem uma importância muito grande no controle osmótico, no controle da osmose, beleza? E os cloroplastos. Detalhe importante, galera. Detalhe importante, galerinha. Os plastos, eles são classificados em cloroplasto, certo? Responsável pela fotossíntese. É esse aqui bonitinho que a gente está vendo aí, beleza? Nós temos os cromoplastos. Neste caso, eles vão acumular principalmente carotenoides. E temos também os
leucoplastos, que são plastos sem pigmentação, certo? Responsáveis por armazenamento, como, por exemplo, a armazenagem de amido, no caso da batata inglesa, chamado de amiloplastos, belezinha? Então, o cloroplasto é um tipo de plasto. Neste caso, ele é chamado de cloroplasto, pois armazena a clorofila, a qual permite ao vegetal realizar a fotossíntese. Beleza, galerinha? Essa é só a nossa introdução de citologia, tranquilo? Muita coisa importante foi dita hoje. A gente definiu célula procarionte e célula eucarionte, diferenciamos célula animal de uma célula vegetal. Às vezes a gente não valoriza esse conteúdo assim mais introdutório, mas vocês vão ver no formzinho que eu te deixei para vocês que tem muita questão que é assim da introdução que às vezes passa batido e aí o aluno tem dificuldade na resolução, beleza? Valoriza e dá atenção a todo tipo de conteúdo, certo? Não existe conteúdo difícil nem fácil. Existe conteúdo estudado. Tranquilinho? Se você está chegando hoje, se inscreve no canal, curte para valorizar o trabalho do professor, divulga para teus amigos e é isso aí. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima, beleza? Fui!